favor, só fecha a porta aí, por favor. Fecha a porta aí, Vida. Horas e 15 minutos em Rio Verde, capital das oportunidades. E o meu boa noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vindo ao programa de número 32 do programa Trocando em Miúdos, onde nessa noite a gente vai tentar fazer uma rememoração do governo João Goulart, né? E hoje a gente vai estar conversando com o economista e o pós-doutor em História, Cássio Moreira. Você tem alguma dúvida sobre esse momento importante da história do Brasil? Mande as suas perguntas aqui no 649-9277-5578 ou aqui também na live do Facebook, onde a gente vai, em momento hábil, mandar as perguntas para o professor Cássio Moreira. De imediato eu peço desculpa aos telespectadores, estava agendada a entrevista com o presidente nacional do PDT, que pediu para a gente fazer reagendar. Provavelmente na próxima sexta-feira estará conosco Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, tá certo? Mas hoje a gente vai falar de economia, de história econômica com o professor Cássio Moreira. Cássio, seja bem-vindo à programação da Prime, meu boa noite. Enquanto o Cássio vai tentando articular o áudio dele lá, dando certo, Cássio, vai falando boa noite pra gente aí. Então gostaria de agradecer. Opa, tô ouvindo. Boa noite, Cássio. Deu, agora sim. Muito obrigado pelo convite, viu? E é muito bom falar para vocês. É interessante que as eleições de 1960 eram as eleições que já era Brasília a capital, né? Juscelino estava entregando o país depois da construção de Brasília. Lógico que endividou muito o Brasil, a construção de Brasília, com certeza. Mas o que me chama a atenção é que o pleito era diferenciado. A gente votava tanto para o presidente da República e a gente poderia estar votando no vice da oposição a esse presidente eleito. E nessas eleições foram eleitos o Jânio Quadros, do Mato Grosso, né, do PTN, o Vassourinha, e foi eleito o João Goulart, né, do PTB, né, do PTB Raiz, do PTB Trabalhista, do PTB de Getúlio Vargas, né, e foi eleito vice-presidente, foi reeleito vice-presidente, porque ele já era vice-presidente de Juscelino Kubitschek. Como é que era a questão das plataformas? O vice também em campanha, como é que era a campanha de vice-presidente? Ele tinha suas plataformas, ele tinha suas promessas, como é que era esse pleito para que as pessoas que vivem hoje, esse pleito onde a chapa é unificada, a gente vota tanto para presidente, governador, prefeito, a gente vota no prefeito e no vice numa chapa casada. Antigamente esse processo era desmembrado, não era isso? Inclusive tinha até jingle, né? Tanto que ficou na famosa época Vamos Jangar. É Jango, é João Goulart, né? Antes de eu falar desse momento, cabe frisar que após o período de redemocratização, a partir de 45, surgiram vários partidos no Brasil, e os três maiores partidos era a União Democrática Nacional, a UDN,
no espectro mais à direita, né? E um partido mais ao centro era o PSD, Partido Social Democrata, de influência getulista, tanto que muitos políticos da máquina getulista acabaram entrando no PSD, e foi criado o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, muito diferente do PTB de hoje, não tem nada a ver com o PTB atual. Então esse antigo PTB ele era um partido também de base getulista, de base operária, dentro do capitalismo, né? Então esses três partidos eles acabam sendo os maiores partidos no Congresso, sendo que o PSD era o maior de todos, e aos poucos o PTB tinha uma ascensão, que talvez na próxima eleição, se tivesse acontecido em 65, ia se tornar o maior partido do Brasil, passando o PSD. Bom, nesse período, então, nós temos a eleição do Dutra, que acaba sendo contra o brigadeiro Eduardo Gomes. O Dutra acaba sendo um candidato que ele não vai ser apoiado no Getúlio, ele passa a ser apoiado só no finalzinho da campanha, e isso talvez tenha mudado completamente as eleições e o Dutra vencendo. Tanto que o Getúlio logo em seguida vai romper com o Dutra, né? E o Dutra era o candidato do PSD contra o candidato o brigadeiro Eduardo Gomes da UDN. Bom, depois desse processo, tu tem novamente a eleição do Getúlio Vargas, agora pelo PTB, sendo eleito presidente do Brasil até o seu suicídio de 54, e nessa época ele acaba costurando uma aliança muito parecida com que aquela aliança que teve em São Paulo, lembra, na época do Haddad, sendo apoiado pelo Maluf. Pois é, o cara que vai indicar o vice para o Getúlio vai ser o Adhemar de Barros, que é um cara que era... Se cabe o termo populismo, que se aplica erradamente para os governos de Getúlio e Jango, talvez se aplique, nesse sentido pejorativo, ao governo do Adhemar de Barros, que vai indicar o seu vice, o Café Filho, né? Tanto que quando o Getúlio se suicida, quem vai assumir vai ser o Café Filho, e quem é que o Café Filho vai chamar para compor o governo? A UDN, ou seja, o antigetulismo vai fazer parte da equipe de governo dos ministérios do Café Filho. Bom, com suicídio, enfim, há uma tentativa de golpe, onde o Marechal Lott vai ser um dos caras extremamente importantes que vão garantir a posse, né, a candidatura e a posse do JK. E nessa época, então, o Getúlio vai se suicidar e o PSD vai lançar, então, o cara que já tinha sido governador de Minas Gerais, o JK, Juscelino Kubitschek, pelo PSD. Então vai compor essa aliança com o trabalhismo do principal herdeiro político do Jango, que vai ser João Belchior Marques Goulart, o Jango, João Goulart. Então o Jango vai ser indicado para vice do Juscelino. Então, a partir das mudanças com a nova Constituição, das mudanças que vão ser feitas, nessa época vai ser votado para presidente e para vice-presidente de forma separada. Vão ser escolhidos de forma separada. Só que nesse momento foi tranquilo, porque o presidente e o vice-presidente foram da mesma chapa, né? PSD, JK, PTB, João Goulart. Os dois vão ser os escolhidos e vão ser eleitos presidente e vice-presidente. Bom, acontece que em 60, novas candidaturas vão ser postas. A principal delas, as principais vão ser Jânio Quadros, que era de um partido pequeno, mas vai ter o seu vice Milton Campos, da UDN, né? E de outro lado, o Marechal Lott, do PSD, o grande responsável pela permanência constitucional e o JK poder governar e, enfim, assumir. E o PSD vai convidar o, então, que já tinha sido vice-presidente do JK para compor a chapa com o Marechal Lott, que tinha, diga-se de passagem, uma plataforma bastante nacionalista, o Marechal Lott, né? Só que ele era péssimo de discurso. Então o que acontece? Nessa eleição, o Lott, ele era muito fraco de discurso. Aquele cara que chegava para dar um discurso quase que as pessoas ficavam com sono de ouvir o Lott. Já o Jânio Quadros era um cara um exímio orador, professor de português, enfim, né? Filo por quilo,
bebo porque é líquido, se fosse sólido como ia. E era uma figura engraçada, caricata, cativante. Por exemplo, ele ia dar um discurso para a massa, ele ia lá com paletó, com caspa, né? Não sei se botava talco, alguma coisa, tirava um sanduíche, uma marmita, né? Sanduíche de mortadela, comia, etc. E ele era ovacionado pelas massas. Já iria dar uma palestra lá para um grupo de empresários, terno alinhado, nada de caspa, nada de marmita, ou seja, tanto que algumas charges da época mostram que o Jânio Quadros na frente de um monte de gavetas, e ele tirava, cada gaveta ele tirava um discurso mais adequado para determinados públicos. Só que o Jango detinha uma força muito grande, né? Porque ele era considerado o herdeiro do getulismo, e o getulismo volta na década de 50 nos braços do povo, no seu governo democrático. Então, o Jânio Quadros, por baixo dos panos, incentivava a candidatura Janjan, Jânio Quadros João Goulart, porque com medo que daqui a pouco o Jango pudesse tirar votos, atribuindo os votos à candidatura principal do lote. Então, o Jânio Quadros, habilmente, consegue fazer com que essa chapa Janjan, Jânio Quadros, João Goulart, que não era uma chapa combinada, mas ele incentiva com que os votos do Jango fossem para presidente nele, né? Então, essas campanhas elas eram muito fortes também do vice-presidente, respondendo a tua pergunta. Tanto que havia, claro que a plataforma de campanha ela tinha que ser alinhada com a candidatura principal do presidente. Mas os vices tinham jingles. Se tu botar no Google, aí, qualquer buscador, tu vai ver que um dos jingles que mais fez sucesso naquela época foi do João Goulart, que criou o verbo jangar. Ou seja, jangar, né, vem de jangada, mas também vem de João Goulart, ou seja, estou com o Jango. E por outro lado, o Jânio Quadros adota na campanha dela aquele discurso moralista, anticorrupção, que sempre foi muito conhecido para aqueles que querem mais fazer corrupção, adotarem o discurso da anticorrupção, que é notório na nossa história, né? Tanto que o slogan do Jânio Quadros era uma vassourinha, ou seja, varrer a corrupção. E quem é que ele atribui a corrupção? Ao Getúlio, ao Jango, enfim, ao trabalhismo da época, né, que foi usado muito esse discurso do moralismo, e então acaba sendo eleito. Dois causos só para ilustrar. Uma vez perguntaram, não sei se é verídico ou não, eu li muitos livros na época para escrever a minha tese de doutorado, que acabou virando o livro. Eu li muitas coisas, e eu não lembro aonde, mas uma vez o assessor do Jango perguntou para o Jânio Quadros, perguntou para ele se ele não tinha feito campanha em tal cidade. E aí ele vira para o assessor e diz: não se preocupa que o Lott vai no meu lugar. Ou seja, o Lott era um cara que, embora na minha opinião fosse um dos melhores candidatos daquela época, uma plataforma extremamente progressista, trabalhista, desenvolvimentista e nacionalista, ele era péssimo de discurso. Uma vez disse que ele foi numa cidade onde tinha muitas escolas privadas, e o Lott era um defensor árduo do ensino público, né? E aí o fulano que trouxe ele para discursar na cidade chegou e disse o seguinte: olha, Lott, só por favor não fala da estatização do ensino. Aí o Lott começou a discursar, chegando no final os caras aliviados que ele não falou nada sobre estatização do ensino, etc. Aí no final do discurso, o Lott: olha, eu só não vou falar da estatização do ensino porque o fulano me pediu. Tá parecendo que o senhor está contando a história do Brasil de 2018, né? Mas a história é de 1960. Então por isso que é importante a gente conhecer a história, né? Então, eu estou aqui conversando com o economista e com o pós-doutor em História Política, o professor Cássio Moreira, que escreveu o livro Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base. Né? E um livro bacana, um livro que eu li e reli várias vezes, e eu estou tendo essa oportunidade de estar conversando aqui com o professor Cássio e tendo essa aula de história, essa aula de Brasil aqui na Prime Studios TV, no programa Trocando em Miúdos. Professor, como vice, o Jango assume
à presidência do Senado. Como é que foi a atuação dele na presidência do Senado Federal e a relação dele com o presidente Jânio Quadros? Bom, na época, o vice-presidente também tinha essa atribuição, que ele era o presidente do Senado, né? Note que o vice João Goulart, que foi vice de 2 governos, tanto o JK quanto o Jânio Quadros, ele começa a ter algumas divergências com o JK nos rumos da política econômica, né? O JK vai ser famoso pela construção de Brasília, que vai ser a 31ª meta, né? Que as outras estavam meio que orçadas, a construção de Brasília não tão orçada assim, tanto que isso vai ser uma das coisas que vai contribuir para o processo inflacionário do período seguinte. Mas há cartas, inclusive no meu livro, tá? De repente até a gente acha a página, que o Jango, ele manda algumas cartas para alguns deputados, alguns relatos de algumas conversas com alguns parlamentares, mostrando que ele começa a ter discordâncias dos rumos da política econômica do JK. Especialmente essa questão da abertura para o capital estrangeiro e da inserção das empresas multinacionais, especialmente no setor automobilístico. Então começa a ter algumas divergências em relação a isso. Já em relação ao governo Jânio Quadros, foi um período muito curto, né? Ou seja, o Jânio Quadros ficou praticamente, renunciou em agosto, tentou imitar agora segunda-feira que vem faz aniversário de morte do Getúlio Vargas, né? Dia 24 de agosto. E se não me engano, o Jânio Quadros vai renunciar no dia 25 de agosto. E também descreve uma carta, né? Só que nessa carta do Jânio Quadros, ela fica muito aquém da carta do Getúlio. Getúlio dá nome aos bois, enfim. O Jânio fala muito das forças ocultas, porque na verdade o Jânio tentava retomar os poderes com maior apoio da UDN. Então esse período foi um período muito curto, né? Da atuação parlamentar do Jango em relação ao Jânio Quadros. Mas havia convergências e divergências. A principal divergência do Jango era a política interna, que era uma política que agradava mais ao UDN, né, de mais associação ao capital estrangeiro, enfim, e tal, e diminuição um pouco da própria soberania nacional no sentido econômico. Já no âmbito externo, havia mais afinidade com o Jânio, especialmente porque o Jânio Quadros ele vai lançar a política externa independente. O que essa política externa independente ela pregava? Que o Brasil fosse fazer comércio com os 2 blocos. A gente tem que entender essa época de Guerra Fria, que havia o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética, e depois tem um rompimento com a China, né, nessa disputa. Mas nesse período havia o que então? A política externa independente do Jânio, que pregava que o Brasil fosse fazer comércio tanto com países capitalistas quanto com países socialistas, que vai ser interrompida com o golpe de 1º de abril de 64. É golpe porque há uma ruptura constitucional, porque quem deveria assumir, sendo que a presidência, não poderia decretar vacância na presidência porque o João Goulart estava em solo brasileiro. Então não poderia ser declarado vacância. Então por isso que é um golpe, ou seja, o Jango estava no Rio Grande do Sul. Mas isso é mais para frente um pouco. Então essa política externa independente do Jânio Quadros vai desagradar muito os setores mais à direita, especialmente a UDN. Imagina, Bruno, que o Jânio Quadros ele vai condecorar... Alô? Estou ouvindo. Estou te ouvindo. A imagem congelou aqui, por isso imagina que o Jânio Quadros, que era o presidente apoiado pela UDN do Carlos Lacerda, vai condecorar Che Guevara. Ou seja, o Che Guevara recém tinha participado da Revolução Cubana, que no princípio não era uma revolução socialista, era uma revolução anti-imperialista que vai depor um ditador chamado Fulgêncio Batista, e depois
Naquela época, se tu não estava alinhado embaixo das asas dos Estados Unidos da União Soviética, tu não era nada. Aí depois, Fidel, etc., acabam se aliando à União Soviética para proteção contra os Estados Unidos. Mas, enfim, condecora Che Guevara, condecora Yuri Gagarin, o primeiro astronauta russo a ir para o espaço, e aquela célebre frase, né? A Terra é azul. Então, a UDN praticamente vai romper com o Jânio Quadros, o Carlos Lacerda, que vai ser o principal opositor ao trabalhismo getulista, vai se opor ao Jânio Quadros. O Jânio Quadros vai perdendo força, e aí a tentativa de renúncia do Jânio Quadros é uma tentativa de retomar os poderes, dependendo até com apoio militar, porque sabiam que os militares não aceitariam a posse do vice-presidente, que era o fantasma político de Getúlio, João Goulart. Aí isso foi em 62, né? O homem da vassoura renuncia. O João Goulart na China. Tanto que o Jean Goulart vai tomar posse, e ele vai escolher essa data a dedo em 7 de setembro, né? O dia da independência do Brasil. Porque na plataforma econômica, e deixa eu fazer um pouquinho de propaganda do livro, né? O livro ele é uma tese de doutorado, então o livro parte da ideia de que estudar se havia um projeto nacional de desenvolvimento para o país. E o livro mostra que há esse projeto, que é um projeto capitalista, não tem nada de comunista, nada de socialista, tanto que esse era o argumento que usaram para derrubar o Jango, da ameaça sindicalista, comunista, etc. Até que os militares seguiram parte do plano dele, não foi isso? Com o governo Geisel, né? Inclusive eu tenho uma publicação que vai ser premiada pelo prêmio ABDE em terceiro lugar, que é o título, o segundo PND do governo Geisel e a retomada do nacional desenvolvimentismo, onde eu trabalho com a tese de que o Geisel vai meio que copiar uma boa parte do programa econômico do Jango, inclusive com a política externa independente, que o Geisel retoma o comércio com os países socialistas, né? E depois esse comércio sul-sul. Tá certo. Então, dizia-se que no momento da renúncia do presidente Jânio Quadros, o João Goulart estava na China, né? E a tentativa de não permitir a sua posse era evidente, né? Não estavam permitindo que o João Goulart voltasse ao país para tomar a posse. Aí houve a campanha da legalidade. A importância da campanha da legalidade, a importância de Brizola nesse período aí que deu o direito, né? Que garantiu o direito constitucional de João Goulart tomar posse como presidente do Brasil. Na minha opinião, o Brizola tinha que ser encarado como um herói nacional, né? Porque o que foi feito naquela época é de emocionar. Tem um filme chamado Tempos em Luta. Tem 2 filmes que eu indico muito aqui. O Jango, né, do Silvio Tendler, que é um livro, e o livro do Muniz Bandeira também, que para minha opinião é o melhor livro sobre o governo João Goulart, é o do Muniz Bandeira, Lutas Sociais no Brasil. Mas o filme do Silvio Tendler, Jango, né, e o filme Tempos de Luta do Brizola. Porque na época o Brizola ele era governador do Rio Grande do Sul e também cunhado, casado com a irmã do Jango. Então ele tinha um parentesco, não de sangue, mas um parentesco familiar por ser cunhado. Tanto que mais adiante se cria o slogan que cunhado não é parente e Brizola para presidente, porque a Constituição proibia que parentes do presidente pudessem se candidatar. Mas daqui a pouco a gente já fala, isso aí deve ser a tua próxima pergunta, inclusive, né? Se a gente seguir em ordem cronológica. Então, a questão da campanha da legalidade vai ser um momento extremamente importante e heróico, onde há uma tentativa de impedir a posse constitucional do Jango como vice. Praticamente o resto do Brasil, o exército é dividido em regiões, né? As outras regiões todas apoiavam que o Jango não assumisse, né? Haveria uma ruptura constitucional, e o Brizola ergueu a bandeira da legalidade. Legalidade por quê? Legalidade é o quê? Cumprir a Constituição, e acabou conseguindo a adesão do Terceiro Exército da região sul, que acabou fechando com o Brizola e apoiando. E o Brizola, então, acabou fechando várias redes de rádio, e aí criou várias emissoras de rádio, e acabou criando a rede da legalidade,
onde, nos porões do Palácio Piratini, acabava com um microfone, e o Brizola era um exímio orador, ou seja, era um cara que magnetizava no seu discurso, apoiando a população e aí para a rua, armando a população com as armas Taurus, etc., apoiando a população a ir para a rua para defender a Constituição. E essa campanha ganhou o Brasil. Alguns outros governadores mais alinhados ao trabalhismo passaram também a em Goiás era o Mauro Borges, deu apoio também aqui em Goiás, e rioverdense aqui da nossa cidade aqui, o único, acho que foi o único rioverdense governador do estado de Goiás, e que modernizou o estado. Tudo que há de moderno em Goiás e que está sendo destruído, a Companhia Energética do Estado, a Companhia Química, que é a Iquego, Companhia de Mineração, tudo criado no governo Mauro Borges. Exatamente. E aí o que acontece? Como ele começa a ganhar a adesão de alguns governadores, há então esse crescimento da campanha da legalidade que acaba meio que garantindo a posse do Jango como presidente. Diga de passagem, agora é uma opinião, né? Eu acho que Brizola e Jango teve dois momentos que um estava certo, outro estava errado e vice-versa, né? Um momento que, na minha opinião, o Brizola tinha muita razão foi em 61, porque o Brizola era a favor de o Jango não aceitar uma costura que foi feita, principalmente um dos intermediários disso vai ser o Tancredo Neves, que tinha sido ministro da Justiça do segundo governo Vargas, assim como o Jango tinha sido ministro do Trabalho, de se mudar a Constituição de forma rápida, criando o parlamentarismo, e aí o Jango poderia tomar posse como uma rainha da Inglaterra, ou seja, toma posse, mas não governa. Mas o Jango podendo indicar o primeiro-ministro, que aí no caso vai ser o primeiro-ministro, vai ser o Tancredo Neves. E na minha opinião o Brizola estava certo, ou seja, naquele momento que a campanha da legalidade estava no seu ápice, aquele era o momento de continuar a resistência e só aceitar tomar posse como presidente. Só que como o Jango era um cara muito articulado, exímio negociador, etc., e o Jango também tinha uma capacidade de convencimento muito forte, o Jango aceitou o período parlamentarista, embora foi imposto um plebiscito, que seria feito lá em 65, no final do mandato do Jango, para saber se o povo ia escolher presidencialismo ou parlamentarismo. E o Jango, na sua habilidade política, ele consegue adiantar o plebiscito para janeiro de 63, onde a vitória do presidencialismo se deu de forma esmagadora, e o Jango conseguiu retomar os poderes de presidente, e aí rumo às chamadas reformas de base, que dá subtítulo ao livro que tu tá aí na tua mesa. E nessa questão aí, como é que era o relacionamento do primeiro-ministro Tancredo Neves? Se ele tocava as ideias e os projetos dele, pessoais ou de grupo político, ou se ele ouvia alguma coisa do João Goulart, se ele tocava os projetos do João Goulart também. E se esse período que o Brasil viveu o parlamentarismo não fez também o povo ter uma visão deturpada do regime parlamentarista. Se o regime parlamentarista é melhor que o presidencialismo que a gente está tendo hoje no Brasil, que é o presidencialismo de coalizão. A relação deles era boa, né? Porque o Tancredo sempre foi um homem da confiança do Getúlio, e acredito que o Jango também tinha uma confiança no Tancredo, né? O Tancredo era um cara muito bem aceito por todas as vertentes políticas, né? E por isso que o nome dele acabou sendo aceito, né, para ser o primeiro-ministro. Só que é fato que o Jango, desde o início, jogava contra o parlamentarismo, né? Tentando mostrar que o parlamentarismo não era o sistema mais adequado para o Brasil, porque ele queria retomar os poderes dele de presidente, até porque nós temos um Congresso, isso talvez tenha sido sempre o erro da esquerda e dos setores progressistas, que nunca se preocuparam muito com o Congresso, sempre com o Executivo. E a gente historicamente, a gente sempre teve um Congresso mais conservador. E então governos progressistas sempre tiveram muitas dificuldades de governar com esse Congresso mais conservador, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, havia uma boa relação dos dois, mas o Jango queria mostrar que o parlamentarismo não dava certo, talvez até um pouco com a certa, enfim,
simpatia do Tancredo, dos outros ministros, para poder retomar os poderes. E o grande problema brasileiro naquela época era o que? A inflação, que estava vindo em ritmo crescente, né? Então, o período inflacionário foi uma coisa que, de certa forma, contribuiu muito para a queda do Jango. Tá certo. E em 63 ele reassume o poder, né? Retoma o poder, mesmo sendo presidente, mas não mandava. Como é que foi aí? Ele já começou, ele entrou firme mesmo nas reformas de base. Sim, porque o Jango, ele até poderia não ter caído, se ele meio que se acordasse com as forças mais conservadoras da sociedade. Mas o Jango via as reformas de base como uma questão de honra e como uma dívida que ele tinha ao seu pai político, que era o Getúlio, né? Então o Jango, ele via as reformas de base como um marco de independência econômica do Brasil. Assim como nós temos a independência a independência do Brasil, a proclamação da República, antes a abolição da escravatura, a abolição da República, a CLT do Vargas. O próximo passo era o quê? A independência econômica do Brasil. Então, por isso que ele acreditava que as reformas de base seriam um marco, um divisor de águas num Brasil com mais soberania econômica, porque as reformas de base, elas previam o quê? Uma distribuição de renda, uma reforma agrária que fosse dar mais terra para quem quisesse produzir, que acaba sendo o puxador dessa campanha das reformas, vai ser a reforma agrária, mas ela não era a principal, era importante, mas havia a reforma política do voto analfabeto, havia a reforma administrativa, no sentido de concursos públicos e uma maior modernização do Estado, não essa reforma administrativa que quer acabar com o Estado, mas uma reforma administrativa que quer modernizar, fortalecer o servidor público e os serviços públicos. O Jango pregava isso. Uma reforma tributária que mexesse no sistema regressivo para um sistema mais progressivo, ou seja, quem ganha mais pagar mais imposto, e não o que acontece no Brasil, que quem ganha mais paga menos, ou seja, quem paga imposto no Brasil hoje é a classe pobre e a classe média. A classe rica, ou seja, o 0,1% mais rico, não paga quase nada de imposto, né? Tá certo. Então, a reforma, enfim, educacional, então o Jango, e além da continuação do processo de substituição de importações mais focados para os bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos. Tá acompanhando a live também o meu amigo Jerry Sherlock, lá de Sergipe também, ele é do PDT, lá de Sergipe, tá articulando lá os grupos políticos do PDT em Sergipe, e um sucesso para você, viu, meu amigo Jerry? Ele faz uma pergunta aqui, o seguinte: se a deposição da Dilma e a deposição do João Goulart, ela tem algumas semelhanças, porque o João Goulart também não tinha apoio tanto do Congresso Nacional nessa época, né? Mas eu vejo que era também, naquela época de 1960, também o Juscelino teve muito problema com as Forças Armadas. As Forças Armadas tinham uma certa obediência, tinha alguns problemas, tinha algumas questões de insubordinação também das tropas, alguns casos aí isolados de alguns militares que queriam agir sozinhos, né? E acabam fomentando o que aconteceu em 64. Você acha que tem alguma semelhança a deposição da presidenta Dilma com a deposição do presidente João Goulart? Sim e não, né? Primeiro a gente tem que falar das semelhanças, né? O governo da presidente Dilma, ele é um governo, na minha opinião, marcado em dois períodos. Assim como o governo Jango, né? O governo Jango teve o período parlamentarista e o governo presidencialista. Mas o que sempre caracterizou muito forte o governo Jango foi o trabalhismo, essa união entre o Estado, os trabalhadores e o capital privado nacional, né? Então o Jango teve muito presente
Mas, em contrapartida, sempre houve uma grande oposição ao Jango, os meios de comunicação, praticamente fora o jornal Última Hora, que apoiava o governo, quase todos os outros jornais da época. E notem que o principal na época era o jornal, rádio e jornal. A televisão ainda estava começando a... né? Jornal impresso. O jornal impresso e o rádio, né? Então, grande parte da oposição, os setores empresariais também, a classe média alta, classe média média e alta e a classe alta, também opositores ao governo, tanto que vai ficar célebre a famosa marcha por Deus, pela liberdade, pela família, etc. Havia essa acusação do governo João Goulart de ser um governo socialista, onde, na verdade, o Jango queria um capitalismo solidário e progressista no Brasil. Então, havia opositores que são muito parecidos com os opositores do presidente Dilma. Se tu olhar os meios de comunicação, eram contrários, etc. A classe empresarial também, o mercado financeiro, tudo contrário, né? Só que o governo da presidente Dilma, na minha opinião, ele é dividido em dois momentos. Um governo que há uma tentativa de se adotar um social-desenvolvimentismo no primeiro mandato, né? Dialogando um pouquinho com essa questão do trabalhismo, só que num outro contexto, né? E faltando um pouquinho a pauta mais nacional. E um segundo governo que cede ao neoliberalismo, com a nomeação do Levi, etc. Então, falar em governo Dilma, tu tem que fazer essa separação, né? E no próprio primeiro mandato também há um enfraquecimento com essas pautas. Está certo que ela acabou sendo muito prejudicada com a questão do Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados, as pautas bombas, etc. Ela fez uma tentativa de retomar o investimento privado por meio das desonerações fiscais, diminuição de energia elétrica e tentativa de diminuição dos juros, mas ela errou, na minha opinião, principalmente em duas coisas. Uma, eu consigo dizer isso mais à vontade hoje, na época talvez não fosse tão claro, que as desonerações fiscais, que acabou contribuindo para o imenso rombo fiscal, que hoje é gigantesco e antes até da pandemia já estava gigantesco e ninguém fala nada, né? E o outro é a questão de ceder para o mercado financeiro e retomar a elevação dos juros. Então eu acho que esses grandes dois erros. Então há semelhanças e há diferenças, assim como todos os governos. Mas eu vejo as semelhanças muito mais em termos de quais eram os opositores do governo. Tá certo. Estou conversando com um professor, né, e economista e pós-doutor em História da Política, né, História Econômica também, e o professor Cássio Moreira, que escreveu o livro Projeto de Nação do Governo João Goulart. A gente está falando um pouco aqui do governo, desse importante personagem da história da nação, história da República Brasileira, e que às vezes sofre deturpações históricas indevidas, e é importante a gente estar aqui fazendo essa rememoração. Hoje eu falei com o João Goulart Filho, né? Você passou o contato para mim, né, professor Cássio? Ele não pôde estar participando com a gente hoje, porque ele vai estar articulando aí as chapas de pré-candidatos, a pré-vereadores também aí, que vão disputar as eleições de 2020, mas mandou um abraço para o senhor e disse que vai acompanhar depois aqui o nosso programa, e daí, na hora que ele acompanhar, eu já deixo um abraço para ele, que foi candidato à presidência da República pelo PPL, Partido Pátria Livre, que hoje não existe mais o partido, que está junto com o PCdoB agora. Mandar um abraço também para o meu amigo Jairinho Moreira, que está acompanhando aqui, falando que ele é brisolista. Um abraço, Jairinho. E o Sidney Porto, também, que está mandando as perguntas para a gente na live. Você que está acompanhando o programa também pode participar com a gente aqui, mandando a sua pergunta aqui na live, ou no 64992775578. Ele pergunta: quais são as grandes diferenças, guardando obviamente os momentos históricos, do Plano Trienal de Celso Furtado e o Projeto Nacional Desenvolvimentista de Ciro Gomes? Muito boa pergunta, né? Primeiro, na verdade o Plano Trienal ele vai ser um plano que ele acaba não sendo executado, né, na sua complexidade.
Porque o plano trienal, muita gente acha que o plano trienal era um plano mais de conjuntura, mas no próprio Celso Furtado, no plano trienal, dizia que para o plano dar certo, eram necessárias as reformas de base. Só que as reformas de base eram uma coisa muito complexa de serem feitas, de uma hora para outra, ainda mais com um Congresso conservador, né? Então, o plano trienal, ele tentava fazer com que a economia crescesse com estabilidade monetária e também tinha uma política de combate à inflação. Então, assim, o plano trienal, eu acho que a comparação tem que ser mais feita em relação a mensagem ao Congresso Nacional de 63, que vai ser o principal documento, a documentação, a principal fonte primária do livro, onde eu pego, na época era extremamente... Olha, Bruno, eu demorei muito para conseguir achar um volume da mensagem ao Congresso Nacional. Eu até tenho ela aqui, né, na minha biblioteca. Foi muito difícil, porque na época os militares que tomaram o poder, muitos livros foram queimados, né? Então essa mensagem ao Congresso Nacional, que é um livro dessa grossura, assim, é muito mais grosso do que esse livro, embora no capítulo 3 do meu livro está uma síntese bem interessante dessa mensagem ao Congresso Nacional, é o principal documento do governo João Goulart que tenta mostrar enfim, que tenta mostrar esse projeto do governo João Goulart. Então, para te fazer uma comparação, ele é muito mais interessante tu pegar a mensagem ao Congresso Nacional, no caso, o meu livro, porque uma boa parte dela já está compilada aqui no capítulo 3, e aí tu poder fazer essa comparação entre a mensagem ao Congresso Nacional e o livro, Projeto Nacional O Dever da Esperança, que eu coloquei aqui atrás, do governo. Não sei se dá para aumentar o quadro aí. Sim, dá para põe na tela cheia, por favor, Tico. Então, assim, o livro, o Projeto de Nação do governo João Goulart, que tem a mensagem ao Congresso Nacional, e o livro do Ciro Gomes, aí sim dá para perceber esse caráter de continuidade. Claro que o mundo de hoje é um mundo completamente diferente. Nós temos uma mundialização do capital, nós temos uma globalização da informação, nós temos uma participação da economia do capital rentista, que foi sempre o grande inimigo do trabalhismo, né? O Alberto Pasqualini, um dos grandes teóricos do trabalhismo, que tem que ser retomado, fala muito bem sobre isso. Tem uma live muito boa até que eu faço com até o próprio Lupe, que aqui está no canal Conversas e Café no YouTube. Eu entrevisto o Lupe e a gente fala muito sobre a questão do Pasqualini, do capital rentista. Então, mas naquela época o capital rentista não era tão poderoso quanto é hoje. E o Ciro, no seu livro, até tenho ele aqui, ele acaba trazendo muito essa ideia do capital rentista, né, dos bancos, etc., e da renda para o capital produtivo. Então, por isso da importância, né, desse projeto. Eu acho que o projeto nacional, o livro do Ciro, ele deveria ser lido junto, né, com esse do governo João Goulart, porque eles acabam tendo muitas ligações, né? Embora o Ciro ele não fala abertamente de todas as reformas de base, ele cita algumas reformas que seriam de base. Especialmente, lá no meu canal, eu estou fazendo uma análise do livro, fazendo uma videoaula, capítulo por capítulo do livro. Muito obrigado. E num capítulo, o Ciro fala uma nova agenda de reformas. E aí ele fala sobre a reforma política, a reforma da saúde, da segurança pública, até porque esse livro, ele é um livro voltado mais ao público em geral, não a economistas, enfim. Ele é um livro que chama a atenção, e a principal contribuição do livro, do Ciro, é colocar como no debate principal, e aí essa gurizada aí que o pessoal tem colocado outdoors, etc., fazendo propaganda do livro, é fantástico isso, porque traz para o debate nacional uma coisa que deveria ter sido debatida na campanha, que é o quê? Qual projeto de país nós queremos? Eu quero um projeto nacional de desenvolvimento. Mas qual é o projeto? Nós queremos um projeto de país que seja subordinado aos interesses estrangeiros?
Nós queremos um projeto de país que seja um projeto voltando para antes da Revolução de 30, um projeto agrário no Brasil, um país exportador apenas de produtos do agronegócio, etc. Nós queremos um país com uma indústria nacional, uma indústria sólida, né, um Estado forte, redistribuição de renda, etc. E o livro cabe muito bem nesse processo, porque ele traz essa discussão de qual o projeto que queremos e ele apresenta um projeto nacional. Inclusive, já que está assistindo aquelas videoaulas, Bruno, uma das videoaulas que eu fiz, eu mostrei que esse negócio, esse subtítulo, O Dever da Esperança, quem usava muito essa questão do dever da esperança era o presidente Roosevelt nos Estados Unidos com seu New Deal. Tanto que o Roosevelt dizia para os americanos que o projeto dele era um projeto de esperança, né? Que é, de certa forma, o que está sendo feito agora. Ou até o próprio PT, porque eles vendiam uma esperança para a população, vendiam um país melhor, que era possível a gente fazer um país melhor, e esse país melhor não veio. Houve momentos, sim, que a gente sentiu alguma melhora econômica, mas isso foi nos tirado violentamente. A gente assusta, porque a gente vê a vida que a gente, talvez uma sensação de bem-estar que a gente tinha, e de uma hora para outra aquilo nos foi tomado, aquilo nos foi tirado. E as pessoas veem que isso é uma responsabilidade até do próprio PT, porque não criou políticas e projetos, não tinha metas, não tinha objetivos de fazer isso ser duradouro na vida da população. Então isso também acaba sendo uma das broncas que a população tem contra o Lula e companhia militada, é essa falta de um projeto, porque o PT não tinha esse projeto de bem-estar social. Ele tinha um projeto interessante na questão da proteção social, que era algo que era para certo momento, era para ajudar o brasileiro a atravessar um momento da vida dele, mas aqui acabou sendo eternizado. Até hoje eu vi uma postagem do Gabriel Cassiano no Twitter dele, ele falando que o Bolsonaro fez um discurso hoje, falando que é para a população não se acomodar e não achar que esse auxílio emergencial seria eterno. Porque isso porque ele vai investir em emprego, vai investir em bons empregos, tal. Uma coisa que ele nunca falou, nem falou nem no discurso de posse dele, ele nem mencionou a palavra emprego, e agora ele está fazendo aquilo ou está falando aquilo que o PT não fez, ou aquilo que o PT não disse também. Então a gente fica muito preocupado, né, professor Cássio? Tua fala. Eu tenho estudado os governos do PT já há algum tempo, né, nos meus estudos, porque eu estudo praticamente todos os governos, né. Eu estou para escrever um artigo sobre o governo, a campanha do Lott, o programa, a plataforma econômica do Lott. Tem algumas coisas publicadas sobre o governo Geisel, sobre o governo Jango, Getúlio, enfim. Então eu tenho estudado, assim como no futuro vou estudar o governo Temer, Bolsonaro, enfim. É a minha área de atuação, especialmente essa parte de história econômica. Então eu tenho estudado muito a fundo os governos Lula e Dilma. Eu acho que houve um projeto, sim, né? Só que assim, não houve um projeto que visasse a independência econômica do Brasil. Essa é a verdade. Onde os governos de Vargas e Jango tiveram. Os governos de Vargas e Jango tinham um projeto econômico que visava a independência econômica e soberana do Brasil. Agora havia um projeto no governo do PT, sim. Era um governo que, de certa forma, tinha essa ideia de o quê? De inclusão social, especialmente, né? De incluir as massas no consumo, fazendo com que as pessoas tivessem mais acesso. Por exemplo, houve uma tentativa de política industrial no governo Lula que não deu certo. Lembra da chamada da política? O senhor acha, na opinião do senhor, o senhor acha que eles apostaram tudo no BRICS, nesse novo bloco comercial, que acho que teria tudo para dar certo e acabou não dando certo? Acharam que a gente trocaria soja por tecnologia, trocaria soja por celular, por tecnologia chinesa, e acabou
chega um governo totalmente diferente e destrói tudo aquilo que eles tentaram construir, uma política externa interessante, né, com o Celso Amorim, né? Assim, eu acho assim, as pessoas, eu acho que o saldo é positivo, entendeu? Embora tem muitas coisas que eu acho que tem que ser aprofundadas, tá? Por exemplo, não houve nenhuma reforma de base. Só que assim, a gente fala e a gente tem que se dar conta que a gente sempre teve um Congresso conservador. O Jango teve muita dificuldade para tentar implementar as reformas de base, porque tanto que o Brizola dizia que tinha que ser na lei ou na marra, ou seja, né, tanto que a ideia do Jango era fazer plebiscitos, tanto que o discurso da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em 13 de março de 64, era o primeiro discurso que o Jango faria de vários outros discursos que ele faria por várias capitais do Brasil, não sei se tu sabia. Tá no livro, inclusive, né? Ele faria esses discursos em vários, porque a ideia do Jango era cada vez mais dialogar diretamente com a população, já que pelo Congresso dificilmente ele conseguiria fazer essas reformas. Então não se iludam os progressistas do Brasil de achar que o Ciro vai, se ganhar a presidência, vai conseguir implementar um projeto nacional, etc. Porque um projeto nacional ele só vai ser implementado se a gente tiver um Congresso mais progressista. Então eu acho que o PT ele acabou tendo essa barreira e se acomodou com isso, né? Se acomodou com essa questão de estar governo, de ter popularidade. Notem que a popularidade da presidenta Dilma estava em ótimo e bom 70%, não lembro o patamar, em maio de 2013, antes das manifestações, e depois despencou. Se as eleições tivessem sido em maio de 2013, a presidenta talvez seria reeleita em primeiro turno. Verdade. Né? Então, assim, a gente tem que analisar as coisas e cuidar para fazer com que as paixões partidárias, etc., acabem não tomando conta das nossas análises. Então, o projeto do PT teve coisas boas? Teve. Todos os governos têm coisas boas e coisas ruins. Quer ver um exemplo? Embora eu sou bastante crítico da política econômica do atual presidente, está com o menor juros da história. Sim. Claro, tem a questão da crise, né? Do contexto, etc. Mas tem uma coisa boa para eu falar. E dava para baixar mais, né? Então, a tendência daqui a pouco é começar a subir de novo. Então, assim, havia uma tentativa de política industrial que não deu certo, né? Só que faltou o quê? Faltou reformas, institucionalizar coisas para fazer com que os próximos governos que assumissem não fizessem de forma tão rápida como estão fazendo o que foi feito. Esse talvez eu acho que foi o grande pecado, né? E isso é entendido um pouco pela questão do Congresso. Então a mensagem que eu digo é o seguinte: se tu quer ter um governo progressista, tu tem que ter parlamentares progressistas. Tu tem que ter vereador progressistas, no sentido, não partidário, progressista no sentido de uma sociedade mais progressista mesmo, né? Reformas em prol do avanço capitalista no Brasil, etc., como que cada um queira atribuir. Então tu tem que ter vereadores, deputados estaduais, deputados federais e outra. Na minha opinião, as duas grandes reformas que o Brasil precisa não é a reforma administrativa, é uma reforma política que fortaleça os partidos, que a gente consiga diminuir os partidos e os partidos consigam ter mais cara de partido e quais são as ideologias que eles apresentem para a sociedade. Hoje tem uma penca de partidos de aluguéis. A grande parte dos partidos não tem ideologia. Então tem que fazer uma reforma política que fortaleça a proximidade do eleitor com seus parlamentares, e por isso que eu sou a favor de tu ter o voto no partido e depois tu pode escolher uma lista de candidatos dentro do partido para te votar. Mas tu tem que fortalecer os partidos e uma reforma tributária que acabe com esse sistema regressivo e faça com que tenha um sistema mais progressista. Então, faltou isso, institucionalizar as mudanças para fazer com que os próximos governos não acabassem de forma tão rápida como estão acabando. Tanto que, eu vou te dizer uma coisa, a nossa Constituição de 88 é o último bastião trabalhista que ficou. Por isso que querem acabar tanto com a Constituição de 88. Porque ela, embora o Fernando Henrique conseguiu acabar uma parte da Constituição, né, fazendo as suas emendas, etc.,
A Constituição de 88 é um arcabouço constitucional onde está muito do trabalhismo do Brizola e do Jango. Então, o Ciro tem condições, ou outros candidatos progressistas teriam condições de adotar um projeto nacional de desenvolvimento, mas com um Congresso também mais progressista e não com um Congresso conservador, como é historicamente o Congresso brasileiro. Tá, embora nesse momento, para te ver, o Congresso está sendo um dos redutos de alicerce de manter a democracia, na minha opinião, né, do país. É verdade. Então tá aí as análises do professor, economista e pós-doutor em História Política e Econômica, o professor Cássio Moreira, ele que fez o livro Projeto de Nação do Governo João Goulart, né, que você pode adquirir aí na Amazon, aí também pelos sites aí da vida aí. São 20 horas e 8 minutos, você está acompanhando o programa Trocando em Miúdos aqui pela Prime Studios TV, aqui no Facebook. Ajude, está gostando da entrevista? Compartilhe, faça suas WhatsApps aí, compartilhe a gente, ajude a Prime a chegar cada vez mais longe. E agora eu vou dar um recado também do meu amigo Enio Vacanova. Daqui a pouco o meu amigo Tiago vai colocar aí para nós o GC dele, com o telefone, o contato dele. E já já a gente vai falar sobre o Enio Valcanova aqui no programa Trocando em Miúdos. Mandar um abraço também para o meu amigo advogado Edis Divino, está acompanhando o programa e está gostando aqui da entrevista e do bate-papo histórico sobre o governo João Goulart. A gente falando aí do Celso Furtado, Ciro Gomes, Roberto Campos, ele foi o ministro lá do Castelo Branco, se eu não me engano, né? O Roberto Campos copiou o plano trienal do governo João Goulart? Dizer que copiar é meio complexo, né? Até porque eu acho que tem muitas diferenças. Para o nosso telespectador aí que está assistindo, um pouquinho de cronologia, né? De 64, então, a ruptura constitucional, os militares, alguns militares acabam tomando o poder. É um golpe civil-militar, porque tem uma parcela de apoio da sociedade civil. E aí assume e é eleito Castelo de Alencar Branco, né? O Castelo Branco como o primeiro presidente militar. Os partidos são extinguidos, vão surgir apenas 2 partidos. O partido de sustentação ao regime militar, que vai ser a Arena, e o partido de uma oposição suave ao regime, que vai ser o MDB. Porque os maiores opositores vão acabar sendo caçados, perseguidos, mortos, fogem do país, etc. Então, ao longo do regime militar, nós vamos ter alguns governos, né? Então, de 64 a 67, se não me engano, o Castelo Branco. Depois nós temos o governo do Costa e Silva, que acaba sofrendo um derrame, acaba se afastando, etc. E aí nós temos a eleição do Médici, do gaúcho Médici. Depois nós temos o governo que vai ter a experiência do chamado milagre econômico. E depois nós temos o governo Geisel, que na minha opinião vai ser o mais nacionalista de todos, né? O governo Geisel. E também nós temos o governo Figueiredo. Então, no governo a Castelo Branco, nós vamos ter um programa chamado PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. O plano PAEG, ele tinha 2 vertentes, uma de combate à inflação, tendo o diagnóstico que a inflação era uma inflação de demanda, ou seja, muito dinheiro, as pessoas querendo consumir, acabava trazendo a inflação, e as chamadas reformas estruturais, que são reformas diferentes das reformas do Jango, como a reforma tributária, centralizando e fortalecendo o poder da União, a reforma do sistema financeiro, com criação do Banco Central, que já estava previsto no documento do Jango, lá na mensagem ao Congresso Nacional, né? Criação e fortalecimento do sistema financeiro nacional, e a reforma do setor externo, tanto que uma das principais medidas que os militares vão fazer quando assumem vai ser o quê? Acabar com aquela restrição das remessas de lucro que o Jango havia sido imposto. Então o Castelo Branco faz um alinhamento praticamente muito parecido com o que esse governo está fazendo hoje, completamente alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Tanto que talvez hoje, para muitos do atual governo, a frase "o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil" deve servir para muitos deles. Naquela época, um pouco no Castelo Branco também era.
Bom, então, Castelo, o plano trienal, e eu acho que a tua pergunta veio até pela tua leitura do livro, né? Porque tem uma parte que eu faço um quadro comparativo mostrando entre o plano trienal e o PAEG, e o plano trienal e o segundo PND, né? Então, há algumas semelhanças do PAEG no que tange a instituição da correção monetária, por exemplo, havia documentos que o Jango já estava meio que prevendo isso, a questão da criação do Banco Central, mas eu acho que tem muito mais semelhanças com o segundo PND e o plano do Jango do que o PAEG com o plano trienal. Tá certo. Coloca para mim o GC, Thiago, do Enio. Você que está querendo fazer arte gráfica, né? A nova logo do Trocando em Miúdos foi meu amigo Enio lá do Valcanova. Ele é um homem só, designer para tudo, né? Então você está querendo fazer uma arte, está querendo fazer um banner, está querendo divulgar o seu negócio, está querendo divulgar a sua imagem. Você também que é comunicador das redes sociais, precisa desenvolver aí uma imagem visual para os seus programas de internet, também emissoras de TV, rádio, enfim. Fala com ele, o Enio Valcanova, designer para tudo. Coloca o telefone dele na tela aí, que é o 73, é o 99941 9281. Então você vai ligar para ele, vai falar, eu ouvi no Trocando em Miúdos com Bruno Marques, você vai ver, vai ter um desconto de 20% aí no seu projeto. Então banner, fly, cardápio, enfim, qualquer comunicação visual, o meu amigo Enel, ele desenrola, ele faz para você, e ele é um talento, viu? Não é porque ele fez para mim não, mas eu estou muito satisfeito. Então, um trabalho do Enio, rápido, ágil, e o cara que ele pega assim, ó, o que você passar para ele, ele te entende e faz aqui o melhor para você. Então, fala com ele no DDD 73 99941 9281. É um homem só, designer para tudo. Turma boa! Meu amigo o Cássio Moreira, que está participando com a gente hoje aí, falando sobre o livro Projeto de Nação do Governo João Goulart. Ele que é economista e pós-doutor em História. Da sua opinião, se o João Goulart tivesse concluído seu governo e implantado o projeto de nação, como é que seria o Brasil hoje? Tem uma frase, na minha opinião, um dos melhores economistas que o Brasil já produziu, chamado Celso Furtado, um pouco antes da sua morte, que ele diz o seguinte: nunca foi tão grande a distância do que somos que poderíamos ter sido. Eu acho que essa frase, Bruno, sintetiza muito a resposta que eu te daria para a tua pergunta. Ou seja, eu acho que o Brasil estaria... Sabe que o Brasil teve, e o livro do Cido trabalha muito bem isso, mostra que o Brasil cresceu a taxas de crescimento muito mais do que os Estados Unidos, né, na metade do século passado, durante esse período desenvolvimentista. Nota que o desenvolvimentismo tem dois tipos de desenvolvimentismo que foram aplicados no Brasil, né? O chamado nacional desenvolvimentismo, onde o tripé era o Estado, o capital privado nacional e os trabalhadores, e o desenvolvimentismo associado e dependente, que vai ser durante os militares, com exceção do Geisel, que vai ser o tripé capital privado, Estado e capital internacional, tirando os trabalhadores, né? Por isso que nesse meu artigo eu afirmo que o governo Geisel foi um governo nacional desenvolvimentista, mas não foi trabalhista. Recentemente eu publiquei um artigo que fala sobre o meu pós-doutorado, que é o título A Ideologia Trabalhista no Brasil no século XXI, mostrando que o trabalhismo é uma ideologia política, e aí eu posso falar do trabalhismo britânico, inglês, enfim, uso o conceito mais amplo de trabalhismo, que ela vem acompanhada com uma ideologia econômica. No caso do Vargas, foi o nacional desenvolvimentismo, o Jango foi o nacional reformismo, e ao meu ver, especialmente de 2006 a 2013, no governo, uma parte do Lula, o chamado social desenvolvimentismo, né, que faltou essa questão do nacional, né. Então, há essas nuances do trabalhismo que são importantes. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Isso, mas dentro dessa pergunta aí, o senhor acha que é possível se desenvolver um país sem os trabalhadores? Sem o trabalho ser um dos tripés? Olha, tem uma parte do livro, e até em outros artigos que eu publiquei,
que fala o seguinte, até vou tentar achar aqui enquanto eu falo, que é muito difícil tu ter um projeto nacional de desenvolvimento sem tu ter uma ideologia nacional do desenvolvimento. E uma ideologia nacional do desenvolvimento tem que ser uma ideologia de massas. Então é muito complicado eu defender, falar sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento se a população, de forma geral, não sabe o que é um Projeto Nacional de Desenvolvimento. E a partir do momento que as pessoas começam a saber o que é um Projeto Nacional de Desenvolvimento, muitas começam a concordar e defender um Projeto Nacional de Desenvolvimento. Aí no dia que isso acontecer, a gente vai estar preparado para começar a fazer uma mudança de rumo na economia brasileira, rumo à independência econômica do Brasil, algo tão sonhado pelo Getúlio, pelo Brizola, pelo Celso Furtado, pelo Jango, enfim, tantos outros teóricos do trabalhismo, e eu tenho certeza que o Ciro talvez sonhe com isso, de ter um país mais independente economicamente. Então, respondendo a tua pergunta, claro, ou seja, só que essa ideologia trabalhista, nacionalista, nacional desenvolvimentista, ela tem que ser entendida pelas pessoas, e a gente vive um processo de despolitização. Uma das poucas coisas boas que aconteceram, na minha opinião, a partir das manifestações de 2013, que na minha opinião é um dos grandes responsáveis pela situação que a gente vive hoje, mas uma das coisas boas que aconteceu, das poucas, na minha opinião, vai ser o que? As pessoas se interessarem mais por política. Sim. Na época das manifestações, e eu fui numa até para ver como é que era, e comecei a entrevistar as pessoas, conversar para saber por que elas estavam ali e tal, embora eu já... Sabe que eu tenho um artigo meu prevendo que a Dilma ia sofrer o impeachment, artigo meu publicado em 2014, né? E que esse processo que começou lá em 2013, as pessoas diziam muito na época, o gigante acordou. E eu sempre dizia, o gigante acordou, mas esqueceu de se politizar. É verdade, professor Cássio. Isso é uma plena verdade. Tem uma frase do Ciro que fala assim: esfola o carteiro para que o povo não leia a carta. O João Goulart era comunista, realmente? Naquela época não tinha o termo fake news. Mas se esse termo americano, inglês, existisse na época, eu ia dizer para ti o seguinte: Jango comunista é uma grande fake news, assim como a Terra dizendo que a Terra é plana, né? Tá Ou certo. seja, o Jango não era comunista. O Jango, ele tinha um projeto capitalista para o Brasil, só que era um projeto que visava a independência econômica do Brasil, dentro dos marcos do capitalismo. Por que ele era acusado de capitalista? Porque qualquer governo que pense no povo vai ser acusado de socialista. E como ele tinha na sua volta alguns integrantes que eram comunistas, em termos ideológicos, ele acabava recebendo essa pecha de comunista. Mas ele não era, ele era um dos grandes fazendeiros do Brasil que defendia a reforma agrária, e ele queria o quê? Um capitalismo mais solidário, uma maior ganho salarial por parte dos trabalhadores. Na verdade, o que o Jango queria? Ele queria uma social-democracia para o país. Um estado de bem-estar social. Que depois os governos do PT tentaram fazer, mas de forma muito fraca, né? O que motivou o senhor, professor Cássio, a escolher João Goulart como personagem dessa história, né? O senhor falou que é uma tese de estudo do senhor. Por qual motivo o senhor escolheu o presidente João Goulart? Baita pergunta, Bruno. Muito boa mesmo. Para mim tá congelado aqui, mas tá. Não, tá eu normal, tô perfeito. Tá perfeito aqui. Assim, ó, eu sempre fui um cara que eu sempre gostei muito de política. Desde a época, eu nunca me esqueço, né, nas eleições lá de 90, eu não votava ainda, mas eu saía com um caderno embaixo do braço fazendo pesquisa eleitoral nos apartamentos do prédio, na rua, perguntando quem que as pessoas iam votar, etc, né? Diga de passagem, para mim, os dois grandes erros históricos que o PT cometeu não foi ter apoiado o Brizola em 89 e não ter apoiado o Ciro em 2018. Sabe que eu sou um defensor da chapa Ciro Haddad, né? Eu acho que da União, etc.
E ontem o Lula deu uma declaração que talvez em 2022 o PT não tenha candidato. O senhor acredita nisso? Eu acredito que quanto mais o Ciro crescer, quanto mais ele se fortalecer, quanto mais ele tiver uma base defendendo, mais isso pode ser possível. Mas o Lula não está olhando o Flávio Dino e esquecendo o Ciro? Eu acho que a questão do Flávio é muito complicado, porque o Flávio ele é de um partido que tem comunista no nome, embora, na minha opinião, tenha um programa mais trabalhista do que comunista, né, que é o PCdoB. Acho que o PCB, sim, é um partido com um programa bem comunista, de revolucionário. Já o PCdoB, na minha opinião, tem um viés mais trabalhista. O Brasil é um país muito conservador, ou seja, a pecha... Nota, as pessoas chamam outras pessoas de comunista hoje em dia. Comunismo foi um sistema... Nem foi um sistema econômico, porque nunca existiu. Nós temos um socialismo, um capitalismo de Estado, né, algum socialismo implementado antes pela União Soviética, Cuba, etc., que não deu certo. O próprio Marx não pregava isso. Nota, eu tive uma live hoje com o professor Maldonado falando. Estou sem áudio. Não, eu estou falando com o técnico, por vontade. O Marx, inclusive, ele nunca foi a favor de um sistema socialista que restringisse a liberdade das pessoas. Ou seja, socialismo sem liberdade das pessoas se expressarem, de ter partidos de oposição, não é socialismo, né? Não é. Então, tem essa questão. Só repete a tua pergunta, que eu acabei falando demais e... Por que o senhor escolheu o João Goulart como personagem do seu livro, do estudo que você fez? Então, assim, sempre gostei muito de política, e a minha mãe sempre conta que eu tenho um parentesco com Getúlio, porque o meu avô materno se chama Libindo Dornelles Vargas. E o Dornelles tem o parentesco, né? Com o Getúlio Dornelles Vargas. Então, por eu ter esse parentesco, eu sempre me interessei muito pelo Getúlio, sempre gostei muito do Getúlio, embora o Getúlio também é uma figura bastante controversa, né? Especialmente o período ditatorial do Estado Novo, embora tenha sua parte boa, que foi a construção do Estado Nacional nesse período, mas também teve restrição de liberdades, etc. Verdade. E eu sempre fui muito admirador do Brizola, por ser de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, berço do trabalhismo brasileiro, né? O Brizola. Aí quando eu entrei na faculdade, no doutorado em economia, eu tinha que escrever a minha tese de doutorado. E eu sempre tive uma simpatia. Graças a Deus eu acabei escolhendo o meu orientador que eu queria, que era o professor Pedro Fonseca, que é um dos caras que mais sabe sobre Getúlio. Tem um livro fantástico, que é o Capitalismo em Construção, falando sobre o governo Getúlio Vargas. Notem, capitalismo em construção. O Getúlio queria construir um capitalismo avançado e independente no Brasil. E aí eu tive acesso a um livro que eu comprei num sebo. E aquele livro mudou a minha, assim, não é que mudou, mas fez surgir a minha admiração profunda pelo governo João Goulart. E aí hoje eu acabei sendo mais admirador do Jango do que do Brizola, embora eu ache os dois fantásticos e os dois se complementam. Mas o que mais que é o livro do Muniz Bandeira, o governo João Goulart, as lutas sociais no Brasil, que qualquer um que defende Projeto Nacional de Desenvolvimento é obrigatório ler esse livro, porque se não ler esse livro, defende Projeto Nacional de Desenvolvimento sem substância. Verdade. Tem que ler esse livro. Projeto de Nacional... Governo do João Goulart, Lutas Sociais. Aí quando eu li aquele livro do Muniz Bandeira, que quase se tornou meu orientador no pós-doutorado, ele acabou, infelizmente, falecendo, né? Eu me encantei com o ser humano que era o Jango. Porque o Jango, ele era um cara extremamente bom coração. E aí quando eu comecei a ler, e eu li muita coisa, eu tenho mais de 30, 40 livros, e eu te garanto que eu li mais da metade desses livros e artigos, eu li muita coisa, muita coisa. Foi uma tese de doutorado que teve mais de 400 páginas, e foram 2, 3 anos mergulhado nos livros escrevendo. Então foi muita pesquisa, então pesquisei muita coisa. E aí acabei me encantando pelo governo do presidente João Goulart, e achei que ele estava sendo muito injustiçado, porque na época se falava que o Jango era populista, um governo fraco, sem projeto, etc. E aí eu assisti um outro filme também, que é o Jango, do Silvio Tendler. Então esses dois, esse livro e esse filme, acabaram sendo um marco que foi decisivo de eu escolher esse assunto
esse governo para pesquisar, e graças a Deus eu acho que a tese até foi indicada para concorrer ao prêmio BNDES de melhor tese do Brasil. Infelizmente não ganhou, mas foi indicada. E o livro, então, ele mostra que havia um projeto de nação no governo João Goulart, qual ele seria e por que ele foi derrubado. E o livro é muito bom, eu recomendo a leitura, viu? Tive a oportunidade de ler, tenho ele e eu gostei bastante. Quando a gente se conhecer pessoalmente, eu faço questão de fazer uma dedicatória aí, viu, Bruno? Se Deus quiser, nós vamos nos encontrar aí para essas estradas da vida aí, se Deus quiser, Cássio. Mas aproveitando a sua vertente econômica, né? Recentemente houve uma crise entre o ministro Paulo Guedes e o Senado Federal. O ministro falou que o Senado cometeu um crime contra o país, né? Foi derrubar o veto do presidente sobre os reajustes de servidores públicos agora durante a pandemia. O senhor acha que realmente o Senado cometeu um crime contra o país? Primeiro, se não me engano, esse reajuste de servidores públicos era só para os profissionais da saúde, correto ou não? Sim. Primeiro, eu acho que é um mal feito é muito forte, mas é um erro da grande mídia trazer essa questão do aumento de servidores públicos, não esclarecendo que era focado para os servidores, para os profissionais da saúde. São os grandes heróis desse país nesse momento, combatendo essa tragédia que é essa pandemia fruto do coronavírus, né? Então, primeiro, a gente tem que encarar assim, ó, o nosso ministro Paulo Guedes, eu tenho respeito a ele, porque eu acho que ele é coerente com o que ele acredita, que é o liberalismo econômico. Eu já acho que o liberalismo econômico é uma ideologia para defender a concentração de riqueza nas mãos dos 0,01% mais ricos, tanto do país quanto do mundo. É uma ideologia que tem muito dinheiro por trás, muito patrocínio. Cara que quer ser liberal vai ter bolsa, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter espaço na mídia, etc., porque é uma ideologia que defende esse processo. Portanto, Bruno, essa reforma administrativa e esse discurso de Estado, ele vai de acordo com essa ideologia neoliberal. Notem que era autorização de reajuste, não quer dizer que esse aumento se daria, né? Especialmente para os servidores da saúde. Eu até acho que os servidores públicos, e é extremamente importante a estabilidade, para não virar um cabide de emprego eleitoral, embora eu acho que tem que ter uma maior modernização no sentido de os servidores poderem migrar de carreiras, etc. Sim. Acho que falta uma modernização, mas não que acabe com a estabilidade, porque o tamanho do Estado ele não é um tamanho grande no Brasil. Ele tem nichos de ineficiência que podem ser resolvidos por meio de modernizações, mas não que acabem com a estabilidade. Então, eu até acho que uma boa parte dos servidores públicos não precisa ter aumento, embora a gente está muito tempo sem aumento, a gente está muito tempo sem aumento, porque tem a estabilidade que garante o emprego, onde infelizmente o trabalhador na iniciativa privada está batendo na porta e o desemprego com a nossa crise. Agora, em especial os profissionais da saúde, eu acho que merecem ter esse reajuste, porque eles são os caras que estão lá na ponta, arriscando a sua vida, arriscando a vida dos seus familiares, para defender muitos dos familiares das famílias brasileiras que estão sendo hospitalizados. Então, nada mais justo. Então, essa é a minha opinião. Então, eu acho que esse discurso do nosso ministro da Economia, que antes se chamava ministro da Fazenda, é neoliberal, é ideológico, porque não se fala em momento algum numa auditoria da dívida pública, dos juros que a gente paga, da sonegação fiscal no Brasil, que é gigantesca. Então, esses pontos poderiam ser trazidos também, né? Talvez a sonegação, essa imensa sonegação fiscal, também seja um crime contra a pátria. O presidente João Goulart, de certa forma, até copiou do governador de Goiás, Mauro Borges, à época, o Ministério do Planejamento. Mauro Borges criou a Secretaria do Planejamento aqui em Goiás e o João Goulart implementou essa questão do Ministério do Planejamento. Você acha que faz falta hoje o Ministério do Planejamento do Brasil? Porque criou o Ministério da Economia, que atrelou Fazenda, Planejamento.
desenvolvimento econômico, né? Parece que está no meio também, e também a questão do Ministério do Trabalho. Você acha que faz falta o Ministério do Planejamento hoje no Brasil? Bruno, em primeiro lugar eu quero fazer um elogio ao teu programa e à tua equipe, tá? Tu tem feito perguntas maravilhosas e muito bem preparadas, né, as tuas perguntas. Segundo, acho que faz muita falta, viu? Mas como eu te falei, a equipe econômica, e eu torço que aqueles militares verdadeiramente nacionalistas, patriotas que porventura estejam no governo do nosso atual presidente, que esses militares acabem pressionando para mudar a pauta econômica rumo ao desenvolvimentismo. Porque o Brasil só cresceu em governos desenvolvimentistas. Pega a média de crescimento econômico do período desenvolvimentista e do período que o Estado diminuiu na economia, só vai ver crescimento pífio, né? E atendimento a interesses internacionais. Então, assim, eu torço muito que o governo mude o rumo da política econômica para um governo mais desenvolvimentista, mais keynesiano, porque onde não há Estado forte, não há desenvolvimento. Eu volto a frisar essa frase. Onde não há Estado forte, não há desenvolvimento. Portanto, eu acho que como a equipe econômica tem como ideologia, e é pura ideologia, o neoliberalismo mais a escola austríaca, não tem sentido ter o planejamento, porque o planejamento justifica a participação do Estado na economia. E como esse pessoal é completamente avesso ao Estado na economia, para eles não é necessário ter planejamento. Mas nada melhor do que a história, né? A história vai mostrando o tempo. É uma falácia dizer que a economia brasileira estava retomando e por causa da pandemia caiu, ou seja, os indicadores não mostram isso, né? E talvez vai ter uma retomada de crescimento, não pelas reformas, mas pela capacidade ociosa gerada pela pandemia. Recentemente, né, que acontece? Acabou com o Ministério do Planejamento, mas a Casa Civil acabou virando o Ministério do Planejamento, porque o ministro Braga Neto fez um esboço muito mal feito de um projeto de reativação econômica. E parece que está dando sinal que esse projeto do Braga Neto está avançando e está engolindo o projeto liberal do Paulo Guedes. Você acha que o mercado está reagindo mal a isso? Você acha qual que vai ser o futuro da agenda econômica do governo Bolsonaro? É uma incógnita, né, Bruno? Porque eu, particularmente, quando eu vi aquelas notícias, né, que esse grupo de militares estavam querendo adotar umas políticas mais desenvolvimentistas, eu fiquei muito mais esperançoso, né? Na verdade, o atual governo está vendo que para se reeleger, ele tem que ter essa questão social. Por isso que tem a questão da renda Brasil, que de certa forma é um Bolsa Família, que teve origem lá no governo Fernando Henrique, que foi concentrado e potencializado no governo Lula, vinculado com expansão da rede federal, universidades. Então esse discurso que só se dava o peixe, não se ensinava a pescar, era um pouquinho não tão assim verdade, né? Porque as crianças tinham que estar na escola, etc, etc. Só que o que me chama a atenção é que o pessoal que é alinhado ao autogoverno é dos mais críticos ao Bolsa Família, chamando de Bolsa Mole, etc. E agora ninguém fala mais desse acerto que seria uma renda Brasil, especialmente para as pessoas mais necessitadas. A minha curiosidade é que quando essa renda, que provavelmente não vai se manter nesse valor de R$600, diminuir, qual vai ser o impacto que vai ter isso, né? Porque o que explica, na minha opinião, um pouco o aumento de popularidade do governo é as pessoas acharem que essa renda, que não era para ser 600, graças ao Congresso que passaram a para R$600, acho que isso é benesse do governo. Só que o governo acordou para isso e viu o potencial eleitoral que tem nisso, né? Então a minha preocupação é que isso acaba o governo adotando uma política assistencialista e pior do que os governos do PT. O PT pelo menos não desmanchou o Estado, né? Manteve. O meu medo é de que essa polícia assistencialista venha em conjunto com uma política de desmanche completo do Estado Nacional que pode impactar nas gerações futuras.
E a questão da dívida pública, que é enorme, né? Tá aumentando, etc. Ou seja, quem detém o poder de imprimir dinheiro, que pode causar inflação em alguns momentos, mas a dívida interna é uma dívida menos pior do que a dívida externa. Dívida externa é como se tu devesse para o banco. Dívida interna é como se tu devesse para o teu pai. Tá certo, é uma boa analogia. Professor Cássio, a gente vai chegando na parte finais do programa, mas também falando um pouco aí sobre a questão econômica, por que os dados do IPCA e do GPM são divergentes? A inflação oficial é dada como 1,55% ao ano, enquanto os mais pobres estão sentindo a inflação dos alimentos mais de 7%. Por que o pobre está sentindo mais o peso da inflação do que os mais ricos? Bom, na verdade, o IPCA junto com o INPC são órgãos oficiais de medidas de inflação no Brasil feitos pelo IBGE. O IGPM é um outro indicador de inflação feito pela Fundação Getúlio Vargas. Deixa eu contar um parênteses aqui. Eu também fiz um MBA de gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, né? Para descontrair um pouco, né? Final da live, o pessoal fica cansativo e tal. Então, e aí eu estava tendo uma aula de economia aplicada com uma professora. Na época ainda era governo Fernando Henrique Cardoso, se não me engano. 2000 e isso. E ela começou a falar muito mal do Getúlio, só falando do Fernando Henrique, falando mal do Getúlio, etc. Isso na Fundação Getúlio Vargas, a FGV. E aí eu levantei o braço lá, né? Ela, Cássio, pode falar. Aí eu pergunto para ela, professora, se Getúlio foi tão ruim assim, por que essa instituição se chama Fundação Getúlio Vargas? É para pensar, né? Agora, respondendo a tua pergunta, Bruno, é que, na verdade, esses indicadores, eles são mensurados de formas... eles têm metodologias diferentes. Por exemplo, se eu quero construir um indicador de inflação, eu posso fazer o seguinte, ó, Bruno, eu vou mensurar para ti quanto que tu gasta da tua renda em saúde, em educação, em vestuário, em lazer, em alimentos, etc. E aí eu pego e digo assim, ó, Bruno, 30% é nisso, 20% nisso, 30%, enfim, eu faço uma ponderação. E aí eu pego várias outras pessoas e faço uma média ponderada do quanto que elas gastam, como é que é a cesta de consumo delas. E aí eu começo a acompanhar a evolução de preços dessa cesta. Notem que eu posso pegar só municípios das capitais ou posso pegar cidades médias. Eu posso pegar um intervalo de 7 dias, eu posso sempre pegar um intervalo de 15 dias. Eu posso pegar um nível de renda um pouco diferente, mudar a metodologia, e aí eu vou ter resultados diferentes. Então, por isso que muitas vezes esses indicadores, eles apresentam diferenças, embora eles apresentem uma tendência parecida. Mas por isso que há divergência entre indicadores de inflação. E outra, respondendo a segunda parte da tua pergunta, a população mais pobre, grande parte da renda dela vai só para alimentos. Já uma pessoa com mais dinheiro, classe média alta, tem outras coisas que compõem a sua rede a sua cesta de consumo. Então, por isso que muitas vezes as pessoas olham o indicador de inflação e dizem, nossa, esse indicador está errado, eu vou no supermercado, os preços estão subindo. Não, é que na verdade os alimentos fazem parte da cesta do indicador de inflação, onde outras coisas também. Mas se eu pegasse a inflação só de alimentos, seria uma inflação muito maior do que o indicador de inflação. Mas como os outros componentes acabam amaciando um pouco os alimentos, não é tão alto. Por isso que há essas divergências. Professor Cássio, e o senhor acredita que a pandemia revela o Brasil dependente do mercado internacional? E nós desconstruímos o mito do Brasil que alimenta o mundo, pois muitos dizem que esse modelo multilateral de economia vai mudar depois da pandemia e o protecionismo vai vigorar. Como que vai ser a postura
do Brasil no tabuleiro da economia mundial. Você acha que realmente essas projeções que a economia multilateral vai acabar, vai ser mais protecionismo mesmo? É isso mesmo que vai acontecer com a economia mundial pós-pandemia? Bom, para entender o mundo, a gente tem que estar muito ligado na geopolítica, no que está acontecendo entre Estados Unidos e China, né? Nós temos uma guerra, uma outra guerra fria, só não envolve questões militares, mas envolve principalmente tecnologia. O 5G está aí para falar, entre China e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos acabou ascendendo ao poder o presidente Trump, que faz parte de uma ultradireita nos Estados Unidos, que isso inclusive favoreceu outras eleições em outros países, como no caso, na minha opinião, o Brasil. Então, só que agora os Estados Unidos podem ter uma mudança, que talvez os democratas voltem ao poder com Joe Biden, né? É uma incógnita ainda, né? Porque o Trump ele é muito bom de discurso e ele é um cara bastante polêmico, que sabe trabalhar muito a questão do marketing, etc., né? E tem a caneta nas mãos, que é a presidência. Então essa questão geopolítica vai mostrar um outro, tá se desenhando um outro mundo, talvez bipolar de novo, entre China e Estados Unidos, parecido com o que foi aquele período União Soviética e Estados Unidos, mas com coisas diferentes. A questão da guerra, da tecnologia, né? Da inovação tecnológica, da informação, enfim, né, de trabalhar com informações em massa. Por exemplo, a gente está tendo essa live aqui, Google, coisas assim, plataformas, etc., estão mapeando o telespectador, do que ele pensa, como é que ele age, do que ele quer consumir, etc. Isso com certeza está nas mãos de grandes tecnologias e dos poderes centrais mais fortes, no sentido de interferir, né, em processos. O que é conflitante é que a democracia ela acaba sendo conflitante com esse capitalismo liberal. Porque a democracia ela parte do pressuposto que as pessoas são iguais e se trabalhar essa questão da igualdade. E o capitalismo liberal, que é diferente do capitalismo mais solidário, que é o que os progressistas defendem, esse capitalismo mais selvagem, mais liberal, ele parte do pressuposto que o mais forte manda no mais fraco e pronto. Então as democracias elas estão ameaçadas, no meu ponto de vista, porque as democracias não interessam ao capitalismo liberal. Tá certo. Professor, para a gente já está chegando, já está na hora da gente estar perto da gente encerrar a live aqui, o programa. Para a gente finalizar, a última pergunta: essa presença forte de militares nas Forças Armadas, no comando de ministérios, na vice-presidência da República, isso é bom para o Brasil ou foi uma ferida mal curada por conta do golpe de 64? A lei da anistia, a não punição aos torturadores. O senhor acha que isso é uma ferida mal curada da história brasileira? Tem muitas coisas mal curadas dos dois lados, né? Se a gente fosse olhar lá na época do Jango, nas Forças Armadas haviam várias alas de pensamentos diferentes que traziam um certo equilíbrio, e é extremamente importante, né? As Forças Armadas é uma instituição extremamente importante em qualquer país, ainda mais um país que tem a pretensão de ter uma independência econômica. Ter independência econômica sem Forças Armadas forte não existe, porque a independência econômica ela acaba sendo uma ameaça a outras economias que muitas vezes usam a força militar para subjugar nações que querem. Lembra aquela célebre frase de um parlamentar americano que não queremos um novo Japão na América Latina, se referindo ao Brasil? Sim. Né? Então, as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército, é uma instituição extremamente importante. Só que por conta dessa questão de ruptura constitucional de 64 e um grupo apenas das Forças Armadas acabar tomando o poder, houve uma certa aversão de forças mais de esquerda que antes caminhavam juntos com os militares. Prova é o Marechal Lott, um dos grandes militares brasileiros, junto com João Goulart, né?
o trabalhismo econômico do Jango e o nacionalismo econômico do Lott, com o trabalhismo popular do Jango, notem que hoje alguns militares, algum pessoal mais à esquerda tem ojeriza os militares. Isso está muito errado. Ou seja, existem muitos militares nacionalistas que querem o que é a independência econômica do Brasil. O problema é que, ao meu ver, é que muitos acabam sendo influenciados por essa ideologia neoliberal e muitas vezes eles acham que eles estão fazendo o melhor para o país, quando na verdade eles acabam sendo usados por essa ideologia neoliberal que seduz, porque ela está com o dinheiro do lado, que seduz. Então, o fato de ter muitos militares no governo, eu acho que os militares que tivessem que estar no governo, eles tinham que ir para a reserva, ou seja, se aposentar, e aí tu, como civil, tu vai. Agora, eu sou contrário ao militar que esteja na ativa participar do governo, porque isso acaba ferindo um pouco o processo democrático. Agora, se aquele militar ele passar para a reserva e ele quiser fazer política, porque na verdade o militar, quando ele entra na política, ele não é mais militar no sentido político, ele acaba se tornando um político. Ele está fazendo política, ele está defendendo uma ideologia, ele está defendendo uma visão de mundo que, na opinião dele, é a melhor para o país dele. Só que para outros militares pode não ser. Então é complicado trazer a instituição para dentro de um governo, entende? Porque, enfim. É verdade. O professor Cássio, eu gostaria muito de agradecer o senhor pela gentileza de estar participando conosco hoje aqui no programa Trocando em Miúdos. Foi um prazerzaço a gente estar podendo aí discutir esse projeto de nação do governo João Goulart. Queria mandar um abraço também pro Cristiano Castro, que é também do Rio Grande do Sul, ele que me deu a sugestão de pauta, e eu já tinha o seu livro e falei, pô, você conhece o Cássio? Então eu quero o contato dele. Aí depois que eu fui ver, e a gente estava em grupos de WhatsApp em comum e acabou gerando essa entrevista aí. Então eu gostaria de agradecer muito o Cristiano por também nos ter dado essa sugestão de pauta, onde a gente falou um pouco de história do Brasil, que isso é importante. Importante olhar o passado para a gente construir o nosso futuro, né, professor? Uma excelente noite para o senhor. Despeça do nosso público. Muito obrigado, agradeço também. Eu não sabia que tinha sido o Cristiano, agradeço a ele de coração. Eu acho assim, o Brasil, uma das grandes ameaças à democracia é a intolerância. Faz bem a democracia a gente ler de tudo, saber, tentar procurar ver várias visões diferentes. Mas, antes de mais nada, a gente tem que tentar enxergar quais são os interesses, que nem diria o Brizola, que estão por trás de posições ideológicas. Muitas vezes são interesses que servem para beneficiar uma minoria em relação a uma maioria. Então, eu acho que a democracia é um bem maior que tem que estar em defesa, em jogo, e a intolerância, o ódio, só alimenta regimes autoritários. Eu não conheço um caso de democracia bem-sucedida que alimente o ódio. Tanto o ódio do lado da esquerda quanto da direita, né, progressista, conservador, reacionário, enfim. Geralmente os ódios, eles só alimentam regimes autoritários. Então, se tu começa a discutir política e tu começa a ver um sentimento de ódio, pode saber que esse ódio está sendo trabalhado para te levar a um regime autocrático, ditatorial, muitas vezes. E agradeço de coração a todo telespectador aí que ficou todo esse tempo nos assistindo. E, se gostou, convido a compartilharem aí essa entrevista para que mais pessoas possam ter acesso a essas importantes informações que o Bruno e o programa dele trouxe à nossa sociedade brasileira. Obrigado. Moreira, ele que é autor do livro Projeto de Nação do Governo João Goulart. Você gostou do programa de hoje? Ajude a Prime a chegar cada vez mais longe, ajude o programa Trocando em Miúdos a crescer cada vez mais.
compartilhe esse programa. Faça como o Cristiano Castro também, nosso amigo aí do canal Em Nome da Rosa. Ele me deu a sugestão de pauta, peguei e a gente tá aí fazendo esse programa bacana. Manda aqui no 64 99277 5578. Amanhã, às 6 da manhã, estou na Rádio Clube FM com meu amigo Souza Filho, participando do programa 180 Minutos, discutindo aí um pouco aí da política local, nacional e mundial também. E eu volto sexta-feira que vem, se Deus quiser, com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, aqui no programa Trocando em Miúdos. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV, boa sorte.